Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje eu vou ensinar como você pode instalar e configurar o TrueNAS Scale. Essa configuração vai ser a configuração básica e nos próximos vídeos eu vou explicar um pouco mais de configurações mais avançadas. Vale a pena lembrar que eu vou estar utilizando uma máquina virtual porque eu não tenho placa de captura de imagem, então é muito mais fácil usar uma máquina virtual no meu caso e simular um sistema ideal. Porém, nos próximos vídeos eu vou ter que instalar uma máquina física e vou rodar uma máquina física para evitar que tenha qualquer conflito, principalmente na parte de virtualizações e algumas aplicações do Docker. A última vez que eu estava utilizando o TrueNAS Scale, eu estava utilizando uma máquina virtual e teve muitos problemas. Não sei se era relacionado à versão que eu estava utilizando ou à questão de utilizar uma máquina virtual. Porém, para evitar isso, eu vou utilizar uma máquina física nos próximos vídeos. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos ensinar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, antes da gente começar a fazer qualquer instalação, nós vamos entender qual tipo de máquina que nós estamos utilizando. No meu caso, eu estou utilizando uma máquina virtual, o que eu não sugiro você utilizar, porém, para essa instalação vai ser totalmente fácil e seguro fazer uma máquina virtual. Posteriormente, quando a gente começar a rodar algumas aplicações do Docker e algumas virtualizações, não vai funcionar do jeito esperado. Mesmo assim, vamos entender o que mais ou menos nós precisamos ter na nossa máquina virtual, o nosso sistema, antes de a gente começar a instalar o TrueNAS. Primeira coisa, meu sistema tem que ter pelo menos 8 GB de memória RAM. No meu caso eu tenho 11, eles falam que é recomendado 16, então vamos aumentar um pouco para 17, tranquilo. Processador eu deixei 4 cores, que eles falam que é no mínimo 2 cores, mas eu estou deixando 4. Eu poderia aumentar para mais, mas eu não vou necessitar e não vai ser vantajoso para mim. Outra coisa, se você estiver usando uma máquina virtual, não esqueça de ativar virtualizações. Caso contrário, ele não vai funcionar basicamente muitas virtualizações que você vai gostaria de fazer. Outra coisa que nós vamos fazer é a questão de storage. Nesse caso, nós vamos simular um cache. Então eu tenho o meu 16 GB de iOS, o mínimo requerido de acordo com o site do TrueNAS. Eu tenho 2 HDs de 10 GB e um SSD conectado de 5 GB. Lógico que esses tamanhos não são padrões. Quando você vai comprar um HD, você não vai comprar um HD de 10 GB. Você vai comprar um HD de 4, 8, 12, 16 TB. Quando você vai comprar um SSD, você não vai comprar um SSD de 5 GB. Você vai comprar um SSD de 128, 256, 512 e daí assim vai dar maior efeito. Mas se você considerar, eu vou ter 10 GB aqui e tenho 5. Então basicamente metade da minha capacidade teria um cache. Então tem mais que o suficiente para minha aplicação. Meu network, eu tenho que estar conectado diretamente na rede. No meu caso eu tenho 2.5 GB controller, mas não está conectado em um sistema de 2.5, está conectado só em 1 GB, então não vai utilizar todo o meu controller, mas pelo menos eu tenho essa possibilidade. Outra coisa que eu tenho que lembrar, eu tenho que inserir o CD. Se por acaso você estiver instalando uma máquina física, a melhor coisa que você pode fazer é pegar um cartão de memória, um flash drive, fazer o flash do sistema operacional nesse cartão e de utilizar como boot e fazer toda a instalação. Super simples, se você não sabe como fazer isso, dá uma pesquisada na internet, que lá ele explica. Mesmo assim, nós vamos vir aqui, colocar OK e vamos iniciar essa máquina. Uma vez iniciada essa máquina, vamos ativar isso, ele vai aparecer isso aí para começar o TrueNAS. Se você não clicar nada, ele vai abrir essa página automaticamente e vai começar a fazer a leitura de todas as informações. Lembrando, o TrueNAS, quando você está utilizando a parte free, ele não tem garantia, então o TrueNAS não vai fazer o suporte total. Você tem toda a questão de fórum ou toda a questão da comunidade para te ajudar, mas não vai ser o TrueNAS que vai especificamente dar o suporte para você. Primeira coisa, como sempre, nós vamos instalar. A versão que eu estou instalando é a última que eu baixei hoje, no dia 22/10/2022. Eu acho que você vai estar assistindo esse vídeo nas próximas 2 semanas, ou 3 semanas, não sei. Então, pode ser que esteja na versão 0.5, mas no nosso caso é o 0.4. Então, eu vou colocar instalar e update, e agora eu tenho que decidir qual que é o HD que eu vou estar utilizando.
Como eu sei os tamanhos, então é mais fácil. Se por acaso você tem todos os HDs do mesmo jeito, não faça isso, por causa que não adianta você gravar num HD muito grande o sistema operacional. Como ele fala, 16 GB é o suficiente, então se você tiver um HD de 128, um SSD de 128, vai ser mais que o suficiente. Então nós vamos vir aqui, selecionar esse HD 16 e vamos dar Enter. Agora ele fala, sugesta a instalação SATA, SAS, NVMe. Não é sugerível você usar nenhum USB. Por quê? Por causa que o USB não é estável, você pode perder a qualquer momento. Então toda a tua configuração vai ser perdida a qualquer momento, então evita isso. É muito mais barato você comprar um SSD de 128 e utilizar com o iOS do que você comprar um flash drive, um USB stick menor, porém a chance de falhar maior. Então nós vamos colocar assim, nós entendemos isso. Vamos colocar nossa senha de administrador. Essa senha de administrador é muito importante porque você vai utilizar para absolutamente tudo, para fazer o login no WebUI. Se você quiser utilizar o SSH, você vai utilizar essa senha e assim por diante. Então mantenha ela e seja segura. Dando Enter, ele vai demorar alguns minutinhos e agora vai fazer toda a instalação. Você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Então daqui a alguns minutinhos nós vamos voltar quando a instalação terminar e quando ela terminar nós vamos ver qual vai ser o próximo passo. Perfeito, aparecendo essa página significa que a instalação foi feita com sucesso. Ele fala para você remover a tua mídia. Então agora nós vamos remover aqui nosso CD. No teu caso eu sugiro você remover o teu USB stick. E agora nós vamos apertar OK. Agora nós podemos reiniciar nosso sistema e vamos esperar alguns minutinhos até ele terminar de reiniciar. Vai aparecer essa página, nós vamos dar Enter, ou você pode simplesmente esperar e ele vai fazer toda a configuração inicial. Essa parte de configuração ele vai gerar o código na qual ele vai garantir que seu sistema está seguro e a sua chave de encriptação está completa. Então ele vai demorar por volta de 4 minutos. Então vamos esperar esses 4 minutinhos. Uma vez terminado de fazer toda a configuração, ele vai aparecer essa página na qual você pode descobrir qual é o IP para acessar o seu servidor. No nosso caso, o IP vai ser 192.168.1.149.2.80. Se você quiser usar o protocolo HTTPS, você vai utilizar 2.443, mas eu sugiro você utilizar a porta 80, que é muito mais fácil. Então nós vamos abrir nossa página da internet e abrir esse IP address. Perfeito, a primeira vez que você abrir, ele vai aparecer TrueNAS Scale e nós vamos fazer o login. Vou fazer o login como root e nós vamos utilizar aquela mesma senha que nós tínhamos utilizado a última vez. A mesma visão da última vez, você tem só informação do sistema, porque nós não estamos utilizando a própria máquina da TrueNAS, então ele vai aparecer como genérico, não vai fazer diferença nenhuma, vai funcionar do mesmo jeito, porém ele está como genérico. Hostname vai ser TrueNAS, depois você pode modificar esse hostname. Tempo, há 2 minutos que foi configurado. Aqui seria a minha utilização no meu CPU, então eu estou utilizando 0%. Aqui é a minha memória RAM, meu pool e minha internet. Então agora nós temos o TrueNAS, porém o TrueNAS não está configurado ainda, correto? O que significa? Significa que eu não posso utilizar nada do meu TrueNAS porque eu não tenho meu usuário, não tenho meu pool, não tenho meu Samba configurado, eu não tenho absolutamente nada configurado no meu sistema. E agora nós vamos vindo um por um para entender o que nós precisamos configurar. Então a primeira coisa, nós vamos clicar aqui no Storage. Aqui no Storage, onde nós vamos criar nosso pool. Então nós vamos criar o nosso pool, que é o mais importante de tudo, onde vai ser salvo todas as informações. Sem o nosso pool, nós não podemos instalar nenhum aplicativo, nós não podemos rodar nenhuma máquina virtual, nós não podemos fazer absolutamente nada. Então nós vamos colocar Create Pool. Aqui, Create Pool, eu posso colocar qualquer nome. No meu caso, vou colocar Home. E agora nós podemos verificar o que vai acontecer se a gente colocar Suggest Layout. E não foi exatamente o que eu queria. Então, nós vamos agora a Reset Layout. Nós queremos esses dois com os HDs. Na questão de Mirror, nós vamos adicionar e nós vamos criar um cache. No meu caso, esse aqui é o cache. Lembrando, se por acaso seus HDs são Hot Swap, Hot Spare, você pode selecionar isso, mas no meu caso são HDs normais, então não criei esse Hot Swap. Aqui eu coloquei esse cache, que seria um SSD de 5 GB como cache. Então eu tenho esses dois HDs como Mirror, na qual vai ter uma estimada capacidade de 8 GB, e aqui seria o meu cache de 5 GB. Então desse jeito
eu posso criar. Sugerível você ter toda essa configuração antes mesmo de você começar a criar nenhum pool. Por quê? Por causa que vai ser um pouco mais complicado no futuro você quiser adicionar mais HDs ou quiser fazer qualquer modificação. Então tenha isso em mente. Antes de eu começar a criar o meu TrueNAS, tenha o seu sistema completo. Não vai tentar comprar um HD, 2 HDs e depois mais pra frente vai querer comprar mais um HD, mais pra frente colocar mais um HD, porque pode ser que não vai funcionar do jeito esperado, ou pode ser que você vai ter que formatar tudo e vai ter que fazer backup de todas as informações e restaurar esse backup. Então é muito mais fácil você já ter tudo configurado e tudo no mesmo lugar, pronto para você. Então, no meu caso, eu tenho tudo isso pronto, eu vou colocar create. Ele vai falar, você tem certeza que quer criar? Porque todas as informações desse teu pool vai ser deletado? No meu caso, foi HDs limpos, novos, então tanto faz, eu vou colocar create pool. Isso vai demorar alguns minutinhos até ele criar, ele vai simplesmente processar, fazer o setup, e uma vez completo, ele vai mudar de página para falar, pronto, teu pool está criado, agora você pode começar a criar seus datasets, agora você pode criar o resto das informações. Então agora nós temos nosso HD, aqui são todas as informações, ele tem uma compressão aqui, ele tem por volta de 8 GB livre, porque ele vai criar um mirror, vai ter um pouco de paridade, mais cache, então ele vai utilizar um pouco desse HD. Tenha em mente, se você quiser colocar um HD de 4 TB, já o HD de 4 TB tem a capacidade de 3 ponto alguma coisa possível de ser utilizado. Mais paridades, você vai reduzir toda essa capacidade. Só tenha em mente, tá? Agora, primeira coisa, nós temos esse HD, só que nós não temos absolutamente nada configurado nesse HD. Nós não temos nenhuma pasta compartilhada, nenhum share folders, nada. Agora nós vamos criar o nosso dataset. Dataset seria a nossa pasta compartilhada, o nosso share folder. Essa pasta seria onde fisicamente no seu HD você vai falar, isso se chama João e vai ser localizado nesse local. Então nós vamos criar nosso dataset. Vai ser dentro do path home, que você só tem um pool, então vai fazer muita diferença. Nome nós podemos colocar como a data. Podemos colocar qualquer comentário. No meu caso, eu não vou deixar nenhum. Nós podemos deixar como standard ou qualquer outra informação. No meu caso, eu vou deixar tudo isso aqui genérico, porque vai ser o suficiente para mim. Se por acaso você tiver qualquer razão de você utilizar qualquer outra opção de compressões, tenta dar uma olhada no site, tenta entender quais são as opções de compressões que vai funcionar melhor para o teu caso. Mas no meu caso, essa questão compressão básica vai funcionar perfeitamente para mim. Nós não vamos querer encriptar. Se por acaso você tiver datas ou se por acaso você tiver alguma informação muito sensível e que você não queira que outras pessoas tenham acesso, se por acaso o teu servidor for pego, então seria interessante encriptar, mas no meu caso não vai fazer diferença nenhuma. Lembrando, quando você encriptar, os dados vão ser um pouco mais lentos e se por acaso perder a chave de encriptação, babau dados, entendeu? Então nós vamos vir aqui e colocar save. Então nós criamos nosso primeiro dataset. Dataset vai ser onde as informações que vão ser coletadas. Agora nós vamos vir aqui e vamos no próxima pasta. Na próxima pasta vai ser shares. Antes da gente fazer share, nós vamos tentar configurar nosso credencial ou criar nossos usuários. Então nós vamos vir em credencial, local users e aqui nós vamos criar nosso usuário. No meu caso, eu só tenho usuário root e eu não quero que as pessoas comecem a utilizar o usuário root. Então eu vou vir aqui, coloco add e nós vamos colocar nosso usuário. No meu caso vai ser Sauberlab, mesmo Sauberlab. Vamos colocar como Sauber o nome do usuário. Nossa senha, nós podemos definir qualquer senha que nós quiser e vamos confirmar essa senha. E-mail, nós podemos colocar o e-mail. Nosso user ID, nós vamos deixar como usuário primário, mas você pode criar grupos. Vamos supor, você vai criar o teu grupo Home ou o grupo Office e esse grupo, esse usuário vai ser parte desse grupo. Outra coisa, não tem nenhuma pasta, então nós vamos deixar ele como MMT e ele vai ter esse tipo de permissões. Ele vai poder ler as permissões dessa pasta. Outras pessoas vão poder only ler e executar, mas não vão poder escrever e assim por diante. Nós queremos que tenha alguma senha? Nós queremos desativar a senha? Não, nós não queremos. Nós queremos lock user? Não. Nós queremos permissão de usuário? Não. E aqui Microsoft, num próximo vídeo eu vou tentar explicar mais sobre essa permissão de Microsoft. Nós podemos colocar uma chave pública, se por acaso ele quiser acessar o SSH.
Nosso caso vai ser suficiente para utilizar só usuário e senha, mas se por acaso você tem algum motivo que não queira que as pessoas acessem o SSH, eu sugiro você colocar uma chave. Assim, quando ele quiser acessar, ele vai ter que ter aquela chave para acessar o SSH. E agora nós vamos colocar Save. E aqui está pronto. Nós temos nosso primeiro usuário criado. Nesse caso, nós não vamos criar o grupo, porque eu vou mostrar no próximo vídeo como fazer permissões de grupos, como permissão de usuários e assim por diante. Mas só como configuração básica, nós temos o nosso usuário. Agora nós vamos voltar aqui no nosso storage e nós vamos configurar para que esse usuário tenha acesso a essa pasta data. Caso contrário, se a gente olhar aqui, ele não tem acesso. Então nós vamos editar permissões e nós vamos adicionar uma nova permissão. Então nós vamos colocar aqui, nós queremos que o usuário Sauber apply for this user e vamos colocar save. Se eu vim aqui, permissões, está vendo que agora apareceu permissões de execução, mas significa que essa pasta data é só desse usuário Sauber. Não seria muito interessante fazer isso porque só esse usuário que teria acesso a essa pasta. Se por acaso eu tivesse mais usuários, eu precisaria que outros usuários tivessem acesso a isso. Mas nesse caso, nesse vídeo, nós vamos deixar por aí, porém você tem como setar a CL e fazer toda essa configuração. O que nós vamos mostrar em um outro vídeo que vai ser um pouco mais aprofundado com isso. Tendo agora, supostamente só o usuário Sauber, que vai ter permissão total para acessar essa pasta data. Então agora nós vamos vir aqui em Share e nós vamos colocar SMB e vamos adicionar esse SMB. Agora nós queremos o quê? Que a pasta data, que senha no Share, alguma descrição? Não, e nós vamos colocar Save. Agora nesse caso ele vai pedir para você permitir o acesso, então nós vamos ativar esse serviço e o serviço está ativado. Então se a gente voltar aqui, esse serviço está funcionando com essa pasta habilitada. Se eu abrir o meu network, ele vai permitir que eu acesse essa pasta data com o meu usuário Sauber. Aqui na minha pasta, ele aparece meu TrueNAS, então se eu tentar abrir ele, ele vai pedir meu usuário e senha, vou colocar Sauber, minha senha que eu defini, e vou colocar OK. Então agora eu tenho acesso à minha pasta data e eu posso criar absolutamente o que eu quiser. Teste. Posso vir aqui e criar outros arquivos do jeito que eu quiser. E assim por diante. Toda vez que eu criar e vir aqui a questão de propriedades, vamos clicar propriedades, security, então ele vai ter o meu Sauber Lab como acesso total dessa pasta. Todos seriam um pouco relativo, por causa que seria todos os outros usuários que só teriam acesso de leitura e escrita, se eles tiverem acesso, lógico, e nenhum usuário não usuário, que seria para tudo. No meu caso, só o Sauber tem acesso a essa pasta, o que não seria interessante, porém, para esse vídeo vai ser o que nós vamos mostrar. Agora nós vamos vir aqui, fechar tudo, e agora nós vamos vir aqui, proteção de dados. Então, como standard, já com o TrueNAS, ele já fez a questão de Scramble. O que seria esse task? Esse task ele vai verificar se esses dados não foram corrompidos. Então, se eu clicar aqui, a cada 35 dias ele vai fazer uma varredura e vai verificar a integridade desses dados. Então, ele vai verificar se esses dados não foram, de qualquer modo, danificados. Então, desse jeito, você pode reduzir, aumentar, porém, se você reduzir, ele vai utilizar mais da sua capacidade. E se você estiver fazendo algum trabalho e ele começar a verificar, vai ficar muito lento o seu sistema. Então, tem que fazer um balanço. Não adianta você colocar ao extremo ou não colocar nada. Agora, outra coisa que nós vamos poder fazer é Periodic Snapshot. Por que Snapshot? Para garantia. No próximo vídeo eu vou explicar mais sobre esse Snapshot. Porém, nesse caso, nós podemos verificar qual que é o dataset que nós queremos, qual que é o tempo de Snapshot e vamos colocar salvar. Toda vez que ele criar um snapshot, ele vai criar uma imagem ou uma foto dos dados. Lembrando, quanto mais snapshot você tiver, mais espaço ele vai utilizar e você vai ter que comprometer um pouco de espaço em relacionar à garantia dos dados. Isso não é backup, porém é um pouco de garantia. Se por acaso ele está um arquivo, você tem como recuperar. Também eu vou explicar mais nos próximos vídeos, mas pelo menos tem uma noção. Cloud Sync, nós não vamos mostrar nesse vídeo, mas você tem como sincronizar em outros clouds. Você pode usar o OneDrive, você pode usar o Google Drive, você pode usar qualquer outro sistema para garantir que, se seus dados forem corrompidos, você tem um
uma espécie de backup fora do seu sistema. AirSync também é a mesma coisa, você pode sincronizar dois servidores, então um servidor sincronizado com o outro e ele vai coletar todas as informações. Se for colocar todos os dias, então se por acaso tiver danificado seus dados em um dia, você ainda continua tendo suas informações nesse outro servidor. Smart, muito importante se você estiver utilizando HDs físicos. No meu caso não vai funcionar por causa que é HDs virtuais. Network, nesse caso nós não vamos modificar nada, mas futuramente nós vamos mostrar como modificar o hostname, local, domain, DNS e outras coisas que seria interessante. Se por acaso você quiser conectar esse teu TrueNAS ao seu local network, desse jeito todos os usuários teriam acesso a ele, ou todos os usuários de uma network específica teriam acesso a eles. Além do mais, você pode conectar OpenVPN, então esse servidor não precisa estar fisicamente nesse local. Através da OpenVPN poderia estar em outro local, na qual ele seria conectado os dados. Lógico, se você utilizar o OpenVPN, a velocidade da internet vai influenciar nesse performance, então tenha isso em mente. Credenciais, como eu falei, usuário, groups e outras coisas nós vamos mostrar em outros vídeos, mas aqui basicamente é onde você configura teu usuário, teu grupo, teu diretório, backup credenciais cloud, SSH e outras coisas que você pode configurar. 2-Factor Authentication, se por acaso você quiser que quando a pessoa acessar o teu sistema, vai ter que ter o Google Authentication ou qualquer outra coisa aqui que você vai configurar. Questão de segurança, virtualizações. Aqui na questão de app, nós vamos ter que adicionar o nosso home e vou colocar choose. Então agora todos os meus dados ou todos os meus aplicativos vai ser instalado no nosso home e assim fica mais fácil pra gente. Ele vai demorar um pouquinho até ele fazer essa configuração inicial. All the reporting que nós podemos fazer, como eu já mostrei no outro vídeo. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, esse vídeo vai ser o básico, só a instalação do TrueNAS Scale e algumas configurações básicas. Eu aprendi que se eu começar a montar o vídeo muito avançado e fazer todas as configurações bem explicadas, muitas pessoas não vão entender, então por isso mesmo que eu quis dividir esses vídeos um pouco mais detalhado. Desse jeito vai ser parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. E daí depende da necessidade, depende do que você quer aprender, você vai numa parte específica e assim você não precisa ficar procurando o que você realmente quer. Você pode simplesmente ir especificamente no vídeo sobre isso. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não se esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!